sabe aqueles dias em que você chega em casa se sentindo tão cansada? Mas não é só um cansaço físico, sabe? É um cansaço principalmente mental. Bom, já teve vezes em que eu acordava super cansada, mesmo tendo dormido muitas horas durante a minha noite, até que eu entendi que a nossa energia, ela não é infinita, mas ela precisa ser limpa e recarregada de tempos em tempos. Bom, minha deusa, e hoje eu trouxe 5 rituais que eu pratico no meu dia a dia e que são muito simples e tranquilos de colocar em prática, mas que fazem total diferença no meu dia, na minha rotina e assim, realmente tem transformado os meus dias. Fica comigo que eu vou te mostrar. Oi, oi, minha deusa! Seja bem-vinda ao Manifestando Magia. Eu sou Cibele Sabino, idealizadora desse canal. E se você está aqui pela primeira vez, seja mais que bem-vinda e se inscreva se você gosta de assuntos sobre magia, arquétipos, desenvolvimento pessoal, enfim, todos os assuntos para a gente se tornar a nossa melhor versão. Bom, eu senti de compartilhar esse vídeo com vocês hoje, porque por um longo tempo na minha vida, eu sempre tive aquela sensação, sabe quando você chega do trabalho e você se sente tão exausta, tão cansada, que parece que você carregou uma mochila o dia inteiro nas costas. Mas assim, meninas, não é um cansaço somente físico, né? Um cansaço do trabalho, mas um cansaço mental, assim, um cansaço energético, sabe? Até que eu comecei a perceber que isso fica muito frequente, principalmente depois de um dia em que eu estive em lugares com várias pessoas ao meu redor, como por exemplo no meu próprio ambiente de trabalho, ou por exemplo quando eu vinha do supermercado ou de shopping, né? Que são espaços que estão sempre com muitas pessoas, um fluxo muito grande de pessoas. Quando eu chegava em casa, eu me sentia totalmente esgotada. Até, né, que estudando um pouquinho sobre energia, né, sobre a bruxaria natural e tudo mais, eu comecei a entender e a me conhecer e perceber que esse cansaço, ele não era um cansaço simplesmente físico, né? Ele era um cansaço de energia mesmo, né? Um sinal do meu corpo que eu precisava parar e recarregar as minhas energias. Porque, gente, quando a gente fica em ambientes com muitas pessoas, né? Essas pessoas, elas carregam as suas próprias energias, né? Então, você vai lidar ali com pessoas que às vezes estão muito estressadas, com situações difíceis durante o dia. E tudo isso vai esgotando a nossa energia, vai baixando ali a nossa frequência, a nossa vibração. Então, é importante que a gente coloque no nosso dia a dia pequenos rituais, pequenas coisas que vão devolver essa energia para nós. Então, assim, não somente devolver, mas como limpar aquela energia pesada que muitas vezes a gente está carregando e que às vezes nem é nossa. Então, muitas vezes eu sentia que eu olhava assim, poxa, mas eu não tive um dia super agitado, eu não tive um dia trabalhoso, mas eu tô me sentindo muito cansada e eu não sei o porquê. Inclusive, às vezes você faz planos, né? Eu fazia planos, vou chegar em casa, vou fazer isso, fazer aquilo, limpar tal coisa. Só que quando eu chegava, simplesmente, gente, eu sentia assim, zero energia, minha vontade era de deitar e só existir ali, sabe? Então, quando eu entendi que tudo isso depende de como a gente está se sentindo em relação à nossa energia, eu comecei a perceber que algumas coisas que eu fazia recarregavam essa minha vitalidade, vamos dizer assim, essa minha força, né, interior, restaurava ali, resetava o meu humor. Bom, minha deusas, e por isso que eu trouxe hoje para vocês 5 rituaizinhos, tá? Que eu aplico no meu dia a dia e que são muito simples, não é nada fora do comum, não é nada muito difícil, complicado, não. Eu quis trazer coisas simples porque são coisas que eu realmente aplico no meu dia a dia e que se transformaram, assim, eu falo que são rituais porque se transformaram em parte da minha rotina e são coisas que eu escolho fazer quando eu preciso me recarregar, quando eu preciso me conectar com o meu eu superior, me conectar ali com o meu feminino, sabe? Recuperar a minha essência, né, gente? Porque às vezes a gente tá carregando tanta energia de outras pessoas, de outras situações, que às vezes você nem se reconhece. Você pensa assim, nossa, eu sou tão animada, eu sou tão, sabe, tão alegre, e eu tô aqui triste, eu tô meio pra baixo, tô me sentindo meio, sabe? E esses rituais eu gosto porque eles são fáceis de colocar em prática, eles são simples de você aplicar e fazem uma diferença tremenda, sério, renovam muito a minha energia.
Vamos lá! O primeiro, então, vou começar com o mais simplesinho de todos, mas que é um dos meus favoritos, que é tomar um banho terapêutico. E aí, eu vou falar pra você que o banho, pra mim, por si só, chegar em casa e tomar um banho já restaura muito a minha energia. Porque tem aquela questão da água, do quentinho, de você relaxar, de você, sabe, sentir ali que a água tá lavando aquela energia ruim, aquela estagnação, aquele sentimento. É como se você realmente se renovasse ali e estivesse pronto para o seu próximo passo. Principalmente quando eu chego em casa depois de um dia estressante, tomar um banho relaxante é como se eu mudasse de estação, sabe? Mudasse ali o modo trabalho, o modo estresse, para o modo relaxamento, tranquilidade, leveza. E assim, a questão do banho não é só tomar o banho em si, né, gente? Mas é você transformar o seu momento do banho em um ritual de autocuidado. E aqui eu não tô dizendo para você fazer no estilo banho premium, né, que você tem que passar. É o óleo, é o sabonete, é o esfoliante, é isso, é aquilo. Não é isso, é sem complicação. É você transformar o seu banho num momento de relaxamento, num momento de autocuidado, sabe? Um carinho com você mesma, de você sentir ali que você tá lavando, tirando aquelas sensações pesadas, sabe? É você ter um momento relaxante de você pra você, sabe? Então, o que eu gosto de fazer quando eu vou tomar um banho relaxante? Eu gosto de acender uma vela aromática. Eu tenho aqui uma luminária que tá aqui rosinha e eu adoro pegar essa luminária e colocar no banheiro, apagar as luzes e deixar uma iluminação, tanto que ela troca de cor. Então, dependendo do propósito que eu quero para aquele banho, eu mudo as cores. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, sexta-feira é o dia de Vênus e a gente costuma fazer o banho que a gente fala que é o banho de Afrodite, que é o banho do alto amor. E aí eu gosto muito de acender essa luz rosa e deixar essa luz rosa no banheiro, porque ela vai me trazer essa conexão com a minha feminilidade. Isso pra mim, tá, gente? Vocês têm que avaliar também o que funciona pra vocês. Mas pra mim, o rosa funciona muito quando eu quero trazer um amor próprio, quando eu quero trazer, sabe, uma sensualidade, me conectar com a minha beleza, sabe? Me sentir maravilhosa. Eu acendo a luz rosa. E aí também nisso, né? Você escolher, claro, um sabonete bem cheirosinho, produtinhos cheirosinhos, sabe? Que te passem aquela sensação de cuidado, que você fale, ai, que delícia, sabe? E nesse banho também, eu gosto muito de colocar um mantra, sabe? Então, um sonzinho no fundo, relaxante, sabe? Então, de repente, um mantra ali que tá numa vibração de 500 Hz, algo nesse sentido, sabe? Se você jogar no YouTube, se você jogar no Spotify, com certeza você vai achar playlists com essas frequências, então eu gosto muito de pôr. Ou eu gosto de colocar uma meditação. Muitas vezes eu coloco uma meditação voltada para algum arquétipo que eu esteja ativando, ou uma meditação só para trazer paz, trazer renovação, mudar o humor. Então eu coloco isso junto no banho e transformo um momento que seria algo que seria só um passo a mais na minha rotina e transformo ele num ritual de cuidado e de limpeza. E além disso, para você potencializar o seu banho, que quando você quer principalmente limpar as suas energias, então cheguei em casa, tô me sentindo muito sobrecarregada, tô me sentindo estressada, tô me sentindo, sabe, como se alguém tivesse sugado ali a minha alegria de viver, a minha energia. Existem também a gente fazer o tal dos banhos de ervas. Na magia natural, é muito comum e é uma das ferramentas mais poderosas a gente utilizar o poder da natureza. E nisso, o poder das plantas, que pode trazer muitos benefícios, né? Então, esses benefícios, além às vezes de ser um benefício para a saúde, ele traz um benefício para nossa energia em geral. Então, por exemplo, você fazer um banho de boldo, né? Você pegar ali 7 folhas de boldo, amassar. E depois do seu banho higiênico, depois de tudo isso, você vem com esse chá de boldo, né, coado, e joga por cima da cabeça, sabe? E espera secar sozinho. Você não passa a toalha, você deixa secar, ele vai trazer essa limpeza. Banhos de arruda, sálvia, alecrim, são todas plantas que ajudam a fazer essa limpeza de energias negativas.
e a restaurar ali a sua paz, sabe? Tirar o que não é seu, levar o que é negativo para que você possa se recarregar de coisas boas. Então, o banho de ervas, ele ajuda muito, muito, muito a potencializar e a recarregar as energias. Mas assim, se é um dia que você tá tranquila, tá bem, mas você quer potencializar, por exemplo, a sua feminilidade, você pode fazer um banho que a gente chama que é um banho de Afrodite, né? Que é um banho formado ali por pétalas de rosa, você vai colocar canela, você pode colocar o açúcar, enfim. Existem vários banhos que você pode fazer a depender do objetivo que você quer. Então, se eu preciso me limpar, né, tirar energia negativa, enfim, tem algumas ervas específicas. Se você deseja trazer mais prosperidade, existem banhos para prosperidade. Se você quer trazer mais vitalidade, mais energia também, tem plantas que vão te auxiliar nisso. Então, assim, é um ritual que eu amo muito, porque assim, só ele já muda totalmente o meu dia. Bom, gente, e o próximo que eu adoro fazer quando eu preciso recarregar a minha energia são meditações guiadas. Então, assim como eu gosto de colocar às vezes no banho, muitas vezes eu tomo o banho, faço aquele meu momento, né? Como eu uso o chuveiro elétrico também, nem sempre eu consigo colocar uma meditação por causa do barulho do chuveiro. Mas eu coloco uma música, um mantra, faço aquela parte do banho, me sinto relaxada, já me sinto 50% já foi ali no banho. E aí depois disso eu gosto muito de colocar uma meditação guiada para limpar a minha mente, sabe? Para muitas vezes desligar a mente dos problemas, das situações estressantes, né? Às vezes aquele colega de trabalho que falou meio grosso com você, ou, né, alguma situação que você teve que enfrentar, e às vezes a tua mente está tão ligada, sabe? Você não consegue se desprender daquilo, não consegue relaxar. Então, principalmente depois do banho, eu gosto muito de ir pro meu quarto, fechar a porta, sabe? Colocar a luzinha, né? E aí, numa posição confortável, colocar uma meditação guiada, dependendo também de como eu tô me sentindo. Então, se eu tô cansada, sabe? Se eu tô desanimada, posso colocar uma meditação para me animar, posso colocar uma meditação para trazer força, coragem, para me conectar com a minha intuição, posso trazer uma meditação para amor próprio, enfim, gente, tem para todas as situações, sabe? Mas eu gosto muito de colocar essa meditação e, sabe, me conectar com o meu interior. Sabe, parar a mente, me concentrar na minha respiração, me concentrar em tudo aquilo que eu tô pensando. Enfim, sabe, esvaziar a mente. E isso também transforma o meu humor, transforma, assim, o meu estado de espírito, né, gente? Porque os dias, né, nós estamos aqui numa experiência humana, na vida na Terra, é o dia a dia. Muitas vezes, por mais que você tente manter a sua vibração super alta, você tente, sabe, ter pensamentos positivos, pensar em coisas boas, tem dias que não dá, né? Nós somos seres humanos e tem dia que a gente tá estressado, tem dia que a gente não consegue desligar a mente, não consegue, sabe, mudar a nossa vibe. E aí, esses rituais, eles ajudam a gente, sabe? Eles dão esse empurrão. E com a meditação guiada, eu sinto que eu consigo mudar a minha frequência, sabe? Então, se eu tô muito negativa, se eu tô ali, estressada, brigando com todo mundo, eu gosto de tomar um banho, de parar e me centrar. E cuidar de mim, sabe? Me conectar com as minhas emoções, me conectar com o momento presente. E as meditações guiadas ajudam muito. Beleza, início de meditação guiada, eu venho para a terceira dica para vocês, que é algo que eu gosto muito de fazer, que é colocar mantras para dormir. Então assim, gente, quando a gente está naquele estado de sonolência, que você tá entre acordado, entre dormindo, é um momento em que o nosso cérebro, o nosso subconsciente, ele está muito acessível e muito suscetível. Como é que eu posso explicar? As sugestões, sabe? Então, quando você vai dormir, tudo que você pensa antes de dormir influencia muito no teu descanso, né? E na forma como você vai despertar no dia seguinte. Então, veja, vamos parar para pensar aqui em situações para que você entenda como isso funciona. Sabe quando acontece um problema na sua casa, de repente você brigou com seu esposo, com seu namorado, com sua mãe, não sei. E assim, era tarde da noite, vocês brigaram, vocês, sabe, foram dormir
com um pouco de ressentimento, né? Você foi dormir brava, e aí antes de dormir você ficou remoendo aquilo na sua cabeça, remoendo, até você ficar tão exausto e daí você dormir. Ou então você estava muito triste, chorou, sabe? Ficou dormindo com aquela tristeza no teu coração. Você percebe que no dia seguinte, quando você acorda, você se sente muito cansada. Por mais que você tenha dormido às vezes 10 horas, 10 horas geralmente eu fico cansada quando eu durmo muito. Mas assim, você dormiu ali uma quantidade que normalmente seria tranquilo pra você, mas você sente que você não descansou, porque você foi dormir sobrecarregado no seu cérebro, né? Então você trouxe estímulos negativos antes de dormir. E algo que eu gosto muito de fazer, que inclusive a minha taróloga oficial, maravilhosa, Laura, vou deixar inclusive o arroba do Instagram dela aqui pra vocês seguirem ela. Ela sempre me passa alguns mantras para eu ouvir antes de dormir. E essa é a dica que eu quero trazer para vocês. Você escolher mantras, principalmente que tenham vibrações, né, acima de 500 Hz, vibrações elevadas, para que você consiga relaxar antes de dormir e ter uma noite ali, um momento de cura, um momento em que você vai mudar a tua vibração durante o sono. E claro, gente, não precisa você ficar com o celular ligado a noite inteira, não. Você pode ali no Spotify, você tem uma opção de timer. Então você coloca ali 45 minutinhos, 1 hora, antes de você deitar, você coloca esses mantras num volume baixinho, não precisa ser nada muito alto. E aí você vai ouvindo e vai relaxando, e quando você vai pegando no sono, esses mantras eles vão trabalhando ali no seu subconsciente, sabe? Então ele tá num momento muito sugestivo. Fora que você dormir com esses mantras, sabe, acalma, traz um pouco de paz, sabe? Então ele ajuda muito a mudar a nossa vibração, a nossa energia. E, gente, ó, vocês viram que eu tô seguindo uma certa ordem aqui? Quando você segue esses 3 passos, olha, você realmente transforma a sua noite e acorda muito melhor. Então você chega em casa, tira também, outra coisa, né? Tira anéis, brincos, pulseiras, tira a roupa que você usou, coloca pra lavar e vai tomar o seu banho relaxante. Coloca depois uma roupinha confortável, uma roupa leve, tranquila. Faz a tua meditação e quando for dormir, coloca esse mantra e me diz depois se isso não vai transformar a forma como você acorda no dia seguinte. E agora vamos para a quarto ritual que eu amo de paixão de fazer esse ritualzinho que eu vou falar pra vocês. E assim, é tão especial pra mim porque eu só consigo fazer isso durante o final de semana. Então, ou no sábado ou no domingo, são dias que eu consigo fazer isso. Porque durante a semana, a minha rotina acaba não permitindo. Então, eu trabalho de manhã, eu acordo bem cedo. Agora no inverno, então, gente, eu acordo tá noite ainda. Então, eu não consigo fazer esse ritual. Mas quando chega do final de semana, principalmente no domingo, gente, é algo que eu amo de paixão fazer. E eu sinto assim que eu sou outra pessoa, sabe? Eu começo a semana de outro jeito, que é tomar um sol pela manhã. Gente, e aqui vamos colocar um adendo que eu quero destacar para vocês. É assim, ó, a natureza, ela tem um poder de limpeza, de purificação, de restauração maravilhoso, enorme. E a gente precisa aprender a usar isso a nosso favor. E obviamente, gente, tem muitas até mesmo pesquisas científicas, que se você for olhar, esse contato com a natureza, ele traz o bem-estar para nossa vida, ele traz o bem-estar para nossa mente, e esses pequenos rituais que você tá em contato com a natureza também resetam a nossa energia. Então, algo que eu adoro fazer é acordar de manhã, preparar ali um cafezinho e sentar na varanda e pegar um solzinho da manhã. Ai, gente, é tão simples, né? Agora eu tô pensando aqui, tô falando pra vocês, é uma coisa muito simples, mas que, gente, pra mim faz muita diferença, sabe? Eu me sinto muito feliz, eu me sinto mais disposta pra cocriar, sabe? Pra manifestar pensamentos bons, coisas boas para minha vida. Eu sinto que a minha criatividade aflora quando eu entro em contato com a natureza. Então, coisas que eu gosto muito de fazer, e até eu já vou colocar o 5º passo aqui, que é também caminhar descalça. Então, eu gosto de acordar de manhã, pegar o meu cafezinho e sentar na varanda e admirar o dia. Principalmente se está uma manhã ensolarada, tomar um solzinho,
sabe? Sentir aquela brisinha da manhã, ouvir os pássaros e principalmente, sabe, me conectar ao momento presente e à natureza que está ao meu redor. Então, minha deusa, quando eu paro e tomo sol, eu sinto que a minha energia é recarregada nesse momento. Então, olhar ali as árvores, sabe? Então, às vezes também eu gosto de sentar na varanda que é de frente pra rua. Às vezes o pessoal tá passeando com o cachorrinho. Então, isso me traz um bem-estar tão grande, sabe? E muda muito a minha energia. Eu me sinto realmente recarregada. E claro, né? Igual aqui eu trabalho na cidade. Fico mais de 8 horas do meu dia na frente de um computador, numa sala fechada, que não entra sol. Então, assim, é difícil você manter a sua vibe lá em cima. Então, quando você tira esse momento ali do teu final de semana, e sabe, não precisa ser nada muito extenso, mulher. 15 minutinhos ali, que você tá tomando sol, tomando seu cafezinho, e aí já vem o passo 5, que é caminhar descalça na grama, na terra, ou na calçada mesmo, não tem problema, mas você aterrar. Você se conectar com a terra, porque quando você anda descalça, você tá liberando ali, você tá aterrando aquele excesso de energia, aquela energia negativa, né, é puxada ali pela terra. Então você consegue se limpar e ao mesmo tempo com a luz do sol, que é um elemento também muito conectado ao fogo, né, que transmuta as nossas energias, ele vem para recarregar, para nos energizar. Então, gente, de todos, eu acho que o banho terapêutico, o banho relaxante e esse contato com a natureza pela manhã são os meus rituais favoritos. E olha, coisa simples, né, mulher? Coisa simples, coisa fácil de aplicar, não tem complicação. E é isso, dá para fazer outras coisas também, mas hoje eu quis trazer para você coisas para você colocar na sua prática, para você colocar no seu dia a dia, sabe? Porque muitas vezes se eu venho lá com uma coisa super complexa, super difícil, com coisas que às vezes você nem tem na sua casa, talvez você não coloque em prática, você fale, ai não, muita coisa, deixa pra lá, vou ficar estressada mesmo. Mas quando você começa a enxergar possibilidades de relaxar na sua vida, formas de você se recarregar, sabe, a vida ela se torna mais leve, mais tranquila, você percebe que o poder de mudar a sua mentalidade, a sua energia, o seu sentimento está nas suas mãos. E aqui, gente, o que eu quero destacar, o que tem em comum entre todos os rituais, veja, são momentos de autocuidado, são momentos em que eu me conecto com o meu eu presente, onde eu esvazio a minha mente dos pensamentos repetitivos, dos pensamentos estressantes e trago, sabe, coisas que vão me acalmar, coisas que vão me tranquilizar e me relaxar. Então, seja através de uma meditação com palavras positivas, seja através dos mantras, seja através da natureza, seja através de contemplar um pôr do sol. Sabe, existem muitas formas da gente se conectar e cabe também a você observar na sua rotina o que me traz prazer. Você percebe que são atividades que geram prazer e conexão? Mas é diferente de, por exemplo, você chegar em casa, abrir o teu celular e ficar rodando o feed, vendo videozinho. Sabe, não que você não possa fazer isso, não que não seja legal, é divertido sim, mas eu quero te trazer aqui para refletir sobre atividades que vão te conectar com o momento presente. É sobre se sentir, sentir a tua própria energia, se conectar com a natureza. Isso é muito importante para nossa energia, para o nosso bem-estar, sabe? Ter momentos seus, sabe? De prazer físico e mental e emocional. Então, minha deusa, eu espero muito que isso possa ter te ajudado de alguma forma. Se isso ressoou contigo, deixe seu like, comenta aqui pra mim como você se sentiu, o que você vai querer colocar em prática. E claro, já se inscreve também no nosso canal, fazer parte dessa comunidade de deusas e deusinhos lindos, maravilhosos e que busca aí a plenitude da vida, né? E é isso, meus amores. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!